aí, meu povo, e aí, meus amigos, sejam bem-vindos aqui no estúdio do SBT Araçatuba para todo o Brasil, SBT Esporte. Você pode estar acompanhando a gente também pela internet, pode estar acompanhando a gente por todos os lugares. Vamos começar aqui na câmera 1 hoje, porque meu amigo Caio Esteves está aqui conosco. Tudo bem, Caio? Belezeira, Marião. Tudo certo? Cara, hoje a gente vai dar um giro bem legal pelos clubes paulistas. Tem Campeonato Brasileiro já no final de semana, pessoal se preparando. Tem Araçatubense que vai enfrentar uma equipe da NBA, isso é muito legal. E tudo isso e muito mais agora. Como sempre, você pode participar com a gente no nosso 18991437891. Meu amigo Caio, o programa hoje está simplesmente muito bom. Muito bom. Uma sexta-feira tá ótimo, né? Para engatar o fim de semana aí esportivo. Hashtag sextou. E muito jogo no sábado, né? Exatamente. Nesse fim de semana, né? Exatamente. Amanhã tem bastante jogos aí do brasileiro. Exatamente. Para você que está aí do outro lado, atenção, torcedor corintiano, São Paulino, palmeirense, santista, fica ligado porque a maioria dos paulistas jogam no sábado. Então você pode refazer a sua agenda aí, que gosta de fazer aquela sequência de ver jogos de futebol. Certo? Vamos começar pelo tricolor paulista? Isso. Faz tempo que a gente não bate papo fala de São Paulo aqui. Fernando Diniz vai estrear em casa. Além disso, será o reencontro do mito Rogério Ceni, né? O eterno camisa 1 do São Paulo com a torcida paulista. E amanhã o jogo é às 5 horas da tarde. Vamos ver como é que está o time do Diniz se preparando para pegar o time do Rogério? Amanhã o São Paulo vai enfrentar o Fortaleza no Morumbi às 5 da tarde. O duelo entre tricolores vai ser a primeira partida de Rogério Ceni contra o São Paulo na capital. Mais de 25 mil ingressos foram vendidos para este reencontro. O técnico Fernando Diniz vai ter 3 desfalques certos para o confronto, todos do meio para frente: Toró, Pato e Everton. O setor é um dos que mais causa dor de cabeça no São Paulo. Entre os 10 primeiros colocados, o tricolor é o pior ataque. São 23 gols marcados. Fernando Diniz deve montar o time com Thiago Volpi, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Luan, Antony, Dani Alves, Hernanes e Tietê. Lá na frente, Pablo. O São Paulo está na 7ª posição da tabela, com 36 pontos. Vai jogar num falso 4-5-1. Toró, mais uma vez machucado, e o Pato que não consegue ficar bom. E o Everton também, né? Eu acho que o pessoal aí da diretoria tem que começar a mandar uma cartinha, um e-mailzinho para o Refis lá do São Paulo, não? O Pato até participou do treino, Mário, de ontem, mas ainda não pode ser relacionado. E acho que o Diniz está enfrentando o mesmo problema que o do Cuca, né? A gente falava do Cuca, que realmente o time não dava liga, e até nem acho que seja tanto por isso, porque teve algumas rodadas que o Cuca teve um time bem melhor do que os desfalques que estavam no departamento médico. Mas o Diniz já está com esse problema, principalmente do meio para frente. Vai ser legal pelo Rogério, eu acho também, do Rogério voltando ao Morumbi, agora não como jogador, agora não como treinador de São Paulo, mas sim contra a equipe adversária. E os times os Fortalezas que o Rogério escalava sempre eram bem competitivos, e o Fortaleza estava muito, muito mal nas últimas rodadas com o Zé Ricardo. Ganhou, né, o último jogo. Ganhou o último jogo e agora vai ter esse desafio no Morumbi. Então eu imagino um jogo difícil para o São Paulo, mas vai ser legal também porque o Fernando, por outro lado, o Fernando Diniz também teve tempo para treinar e para armar o time do jeito que ele quer e jogar do jeito que ele espera, né? Teve uma semana para trabalhar. Então vai ser jogo de técnicos novos, entre aspas. O Rogério Ceni voltando à Fortaleza, mas com o tempo para treinar, e o Fernando Diniz também com a semana cheia. Vamos aguardar. Não sei se agora a notícia é boa ou é ruim para o torcedor tricolor. A gente tem até falado isso aqui, né, durante a semana, que o Jusilei está treinando desde o início da semana, está reintegrado ao grupo principal do São Paulo. E o detalhe principal é que o técnico Fernando Diniz disse que vai esperar o volante adquirir aí a boa forma física para ele ver se tem condições aí de fazer parte do grupo que está nesse momento disputando apenas o campeonato brasileiro. Ele foi afastado, está afastado desde junho, quando chegou o Cuca e falou: tchau, Jusilei. Exatamente. É isso?
E o Jusilei, no Paulista, ele até foi bem, Mário. Não sei, ele chegou no São Paulo e era referência. Chegou a ser capitão do time. Chegou a ser capitão. Só que aí o Cuca chegou, começou a mudar um pouco o time. Ele chegou a escalar, ele teve oportunidades com o Cuca, mas ele perdeu muito espaço. E eu acho que o Jusilei, a qualidade dele, técnica, ele é um jogador de qualidade, mas depende muito do físico dele. Ele é um cara muito forte, muito pesado. Então, se ele tá sem ritmo e se ele não tá na forma física ideal, ele não rende como se espera. Eu acho que o São Paulo tem que negociar mesmo, já tem 31 anos, o São Paulo tem boas peças na posição, o próprio Luan agora que é muito novo e tá surgindo aí. Então, manter, pelo menos tentar dar um ritmo de jogo para ele, para onde ele for, ele conseguir render mais. Mas acho que o São Paulo não aproveitaria o Jusilei também. A não ser questão de muito desfalque e tudo mais. Saindo da Barra Funda, indo lá para a Marginal Tietê, onde a gente chega lá no Coringão, que vai enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. E vamos aqui na 1, vai. Aqui em Porto Alegre, quer ver o Caio aqui também na tela? O que é isso? Ele vai enfrentar o Tricolor Gaúcho, que parece que vai com o time titular, hein? Fábio Carille tem uma pedreira sabadão contra o Grêmio. Vamos dar uma olhada aí. O Corinthians trabalhou para enfrentar o Grêmio. O Timão jogou em Chapecó e foi direto para a capital gaúcha. A equipe de Fábio Carille ficou dividida. Os titulares fizeram regenerativo no hotel e os reservas treinaram no complexo esportivo de uma universidade gaúcha. Os suplentes fizeram trabalhos específicos de finalização, toque de bola e um coletivo. Para o confronto de amanhã, Carille vai contar com o retorno de Jadson. O jogador cumpriu suspensão no jogo contra a Chapecoense. A possível equipe titular deve ser montada com Cássio, Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar, Ralf, Pedrinho, Júnior Urso, Matheus Vital e Cleison. Lá na frente, Wagner Love. O Timão está 100% no segundo turno. 3 vitórias e já soma 41 pontos. Vai tentar diminuir ainda mais a distância atual de 8 para o Flamengo. Jogo difícil. O time do Corinthians tem um problema que o Júnior Urso não está numa fase boa. Ele que dá equilíbrio para o meio de campo. E aí? O Corinthians tem um jogo difícil. Mesmo perdendo, desculpa, mas mesmo perdendo, o Corinthians ainda vai continuar no G4 também. Sim, tem isso, essa tranquilidade, entre aspas, dá para dizer, mas acho que questões relevantes. O Ralf, no time titular, jogou muito bem contra o Vasco, vem jogando bem depois que retornou de lesão. Bancou o Guilherme, o Gabriel. Gabriel não estava mal, estava bem, e o Ralf voltou e o Carille achou melhor mantê-lo. Então, fez gol até contra o Vasco. E era um jogador que eu não imaginava que conseguiria retomar a posição. E a carreira do Ralf é só disso, né? Ele sai, ele cai, de repente ele volta e fica, de repente ele cai de novo. Mais uma vez o Ralf conseguindo se manter no time titular do Corinthians, porque joga demais, é muito bom jogador. E eu acho que é o que você falou, Mário, o Júnior Urso precisa melhorar muito. Eu acho que ele precisa fazer uma autocrítica mesmo de como ele está jogando. Precisa pensar no que ele precisa melhorar e eu acho que se esforçar mais. Ele foi contratado para ser referência no meio campo do Corinthians e não está acontecendo isso. E muita coisa do que está acontecendo do Carille ser questionado passa pelo meio campo do Corinthians. A imprensa paulista está falando que o ciclo do Carille está acabando no Corinthians. Você acredita nisso? Eu acho que o Andrés ele costuma bancar muito os treinadores e até isso é uma das questões do sucesso do Corinthians nos últimos anos, de ter um treinador a longo prazo, não ficar trocando muito de treinador. Eu acho que o Corinthians não joga um futebol bonito, mas tem resultado. Então depende da filosofia da diretoria. Não me parece que o Andrés pense em querer, entre escolher um dos dois, que ele prefira jogar bem. Eu acho que ele prefere, se o time está ganhando, se o time está disputando G4. Você olha para o Corinthians, o elenco do Corinthians, para mim, não tem um elenco para disputar G4 se você colocar no papel. Com outros times, tem times muito melhores. E está se mantendo lá em cima. Então não tem por que pensar em demiti-lo. Eu, particularmente, eu pensaria em outro treinador para 2020. Mas eu acho que não tem por que a diretoria pensar nisso. Vamos ver que eles... E depois de 4 anos, o Mário Gobi voltou à baila aí, falando bastante de Corinthians. Muita gente diz que o Mário Gobi vai entrar aí na luta para ser presidente de novo do Corinthians. E diz, é um dos que fala que o ciclo do Carille acabou. E fala em novos nomes, mas nomes competentes. Aí, o
Quem são esses nomes competentes dos novos nomes? Aí? É, Seria o tá Thiago do Atlético Paranaense? Eu acho que o Corinthians vai sofrer um choque muito grande de gestão se trouxer um treinador com uma filosofia diferente, um cara que prioriza ataque, por exemplo, ou tipo, o Corinthians está jogando nessa filosofia defensiva, defesa primeiro, ataque depois, há muitos anos, desde o Mano Menezes, 2008, desde a Série B. Por isso que então, subiu, né? Por isso que subiu e depois conquistou o que conquistou. Então, eu acho que se você vai fazer essa mudança, você vai pensar nisso, você tem que já pensar em 6 meses para acostumar e mudar uma parte do elenco grande para depois pensar em resultado. Eu acho que o Corinthians vai sofrer muito se tiver esse processo de mudança de estilo de jogo, realmente. Vamos ver o que vai dar. É isso aí. Vamos ver o pessoal de casa mandando uma mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp. Leandro, curto muito o programa de vocês. Animado e fala com clareza a situação de cada time. Sou corintiano e gostaria de saber se vocês acham se o Carille soltar mais o time pode prejudicar o sistema defensivo. Deixo um abraço aqui para minha esposa Joyce, os meus filhos Lorenzo e a Kimberly. Tamo junto. Boa, Leandro! Valeu, Leandrão. E aí? Eu acho que pode. É o que a gente falou. O Corinthians joga pensando primeiro em defender para depois em atacar. Isso acaba deixando os jogos do Corinthians às vezes muito feios, né? Mas se você pensar em questão de resultado em Brasileirão e sequência, é desse jeito que tem que jogar muitas vezes. Acho que o Corinthians exagera nesse jeito de jogar, às vezes quando não precisa. Esse que é o problema. Às vezes pega na Arena Corinthians um jogo mais fácil e o Corinthians joga assim, é isso que irrita. Mas de maneira geral, acho que prejudicaria sim. Bom, tem mais aqui, o Everton de Catanduva. Diante do andamento do campeonato, será que alguém consegue tirar esse título do Flamengo ou do Palmeiras? Eu duvido muito. E aí? Eu acho difícil também. Acho que tem muito jogo ainda, a não ser que alguém apresente uma reação muito grande. Você vai olhar o terceiro e quarto, estão a muitos pontos, 8 pontos do líder. Então, só nisso aí já são 3 rodadas para frente que o Flamengo tem, se a gente for pensar matematicamente. Então, eu acho bem difícil acabar em algum deles que não seja Flamengo e Palmeiras. Vamos lá, o Vinícius de Araçatuba. Qual é o maior time da América? Ixi, aí... O torcedor sempre acha que é o dele, né? Não interessa qual que ele torça, né? Ô Vinícius, você tá querendo colocar a gente em calça curta aqui, em maus lençóis aqui. Hoje, o maior da América, até acabar a Libertadores desse ano, é o River Plate, porque ganhou ano passado. Se você for olhar a história, depende do período. O Independiente, por exemplo, no momento atual, que tem mais Libertadores. Sim, mas no momento atual... No momento atual, dá pra falar que o melhor time da América, o melhor hoje, é o River Plate. River Plate, mais bonito. Né? Na verdade, até a própria imprensa falando que é o time a ser batido é o River Plate. Isso. Né? Então vamos esperar, viu? Não coloca mais gente de calça curta não, rapaz. A gente volta já. E a gente está de volta com o nosso SBT Esporte. Atenção, atenção, Araçatuba e região. Não perca o Liquida Cara Araçatuba, o melhor feirão do interior. Somente de quinta a domingo no Super Atacado Toninho. Liquida Cara Araçatuba, as melhores ofertas de veículos da região. Tá rolando. E tem mais, hein? Tem troca com troco e as melhores condições de financiamento. É isso mesmo, as melhores lojas de veículos de Araçatuba, trazendo para você veículos revisados e com garantia. As melhores condições e os melhores prazos você também encontra no Liquida Cara Araçatuba. Somente de quinta a domingo, no Super Atacado Toninho, a oportunidade que você estava esperando chegou. Não perca mais tempo, ótima avaliação do seu usado, troca com troco e ainda você vai sair de carro na hora. Essa é ou não é a oportunidade que você estava esperando para comprar ou trocar o seu veículo? Liquida Cara Araçatuba, somente de quinta a domingo. Tá rolando, corre lá no Super Atacado Toninho. Não perca mais tempo. Apoio Bradesco Financiamentos. E a gente está de volta aqui no nosso SBT Esporte. Vamos falar do Santos. O Peixe joga amanhã no Rio de Janeiro, às 5 da tarde, contra o Vasco. E quem falou no CT Rei Pelé foi o lateral direito Vitor Ferraz. Vamos ver o que ele está achando da diferença para o líder Flamengo? Dá uma olhada aí. Sem dúvida que o Santos ainda sonha com o título, né? Sabendo que não é fácil, não só pela distância, mas pelo que o Flamengo vem apresentando, né? Quando a gente abriu aquela pontuação, né, e da forma que a gente estava jogando, muitos dos adversários acharam que poderia ser difícil nos alcançar, né?
e acabaram alcançando e ultrapassando. Então é um campeonato realmente que todo mundo vai oscilar. O Palmeiras oscilou, o Flamengo no começo, agora engrenou. Em algum momento pode acontecer, como aconteceu agora, de perder alguns jogadores importantes, né? Porque durante a grande parte de toda essa sequência ele praticamente jogava com o mesmo time, né? Se você acompanhar o jogo do Flamengo, ele poupou, acho que no jogo do São Paulo, e teve um outro jogo que ele poupou também 2, 3 jogadores, mas ele conseguia sempre manter os mesmos jogadores, né? Não que eu esteja torcendo para ele perder alguns jogadores, tá? Mas eu estou dizendo pelo que aconteceu. É difícil manter o nível, né? Ele tem um time completamente entrosado e quando vai mudando uma peça ou outra fica difícil. O próprio Palmeiras teve essa dificuldade também. Tem que pensar somente no Vasco, porque é um time grande que merece todo o respeito. Para poder ganhar lá tem que jogar muito bem. É a 23ª rodada. O Flamengo vai tropeçar. O Santos precisa estar ali pertinho e o Palmeiras também. É isso, né? Mas jogar contra o Vasco, eu pelo menos vi uns jogos do Vasco jogando lá em São Januário e o Vasco sufoca lá. O Vasco é bem difícil lá, vem de uma sequência boa, o Luxemburgo ajeitou o time, tem jogadores, tem o Rossi que vai muito bem, tem Thales Magno, tem uns jogadores bem interessantes, Guarim que chegou agora, mas não deve estrear ainda, mas é um ótimo jogador. Já está no bid. Então, difícil para o Santos o jogo, o Vasco, pelo momento do Vasco. O Vasco ganhou no meio de semana do Atlético Mineiro lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Então, pedreiro para o Santos, São Paulo ele vai ter que armar certinho o time e pensar no que ele vai fazer jogando fora de casa, né? Ele está tendo dificuldades ainda em saber como é que ele arma o Santos. Muito para frente, equilibrado, às vezes ele erra e leva muito gol. Eu estava lendo essa semana o Sampaoli, nos últimos 30 jogos que ele fez pelo Santos, ele montou 27 times diferentes. É muito time, né? É muito, né? É o que a gente fala aqui, não tem, parece que não tem padrão de jogo, né? Em algum momento, em certos momentos isso é bom, porque aí o adversário também não sabe como você vai jogar. Então ele fica com aquela dúvida, às vezes você surpreende ele, você consegue dar aquele nó tático que a gente fala, né? Mas em outros momentos também é ruim porque o jogador acaba ficando desgastado. Não, né? E outra, ele não dá um ritmo pro time. Não dá o ritmo, troca uma peça, coloca outra. Eu acho que tem o lado bom e tem o lado ruim. Às vezes a gente está vendo isso nos resultados do Santos, né? O Santos ganha muito bem um jogo, perde muito mal o outro. Então eu acho que é essa montanha-russa do Santos que é o problema de ter um treinador desse. Vamos falar do Palmeiras, Caio? O que você achou aí do Lucas Lima? Melhorou o desempenho dele? O que você acha? Deu uma melhorada, mas melhorou? Acho que precisa melhorar muito ainda. Vamos ver o que ele falou aí depois do coletivo? Estou vivendo um grande momento, vejo para mim como um recomeço. Mesmo é estranho falar essa palavra, pelo tempo que já estou aqui. Acho que estou muito feliz, estou jogando, estou participando, estou sendo útil, mesmo entrando no segundo tempo muitas vezes. Só de estar ajudando da minha melhor forma, isso para mim é muito importante. Tenho mais espaço para jogar dentro das minhas características, de trabalhar, de voltar, de se movimentar. Então acho que isso está sendo fundamental para o meu crescimento. E espero crescer ainda mais. Nos jogos não fui relacionado, eu procurei tentar me motivar para tentar dar a volta por cima, para tentar ajudar da melhor forma possível. Independente de eu jogar ou não, o importante é sempre o Palmeiras estar vencendo. Nosso elenco é muito qualificado, fomos campeões assim. Eu jogando de outra forma, fui um dos que mais participei no Brasileiro. Não é só isso, desculpa. Eu não iria desistir tão fácil assim, nunca foi fácil na minha vida as coisas. Então, esse momento eu me fortaleci ainda mais, independente de quanto a comissão ou não. Eu não ia sair assim daqui, vim aqui para vencer, venci como foi ano passado e espero vencer esse ano também. Fez um ano que não faz gol, hein? Um ano. Um ano sem fazer gol. Um ano sem fazer gol. Mas tá ganhando chance do Mano. O Mano tá tentando aproveitar o máximo que pode, porque o Lucas Lima é um jogador de qualidade, ele tem qualidade dele. Só que o problema é que ele tava meio acomodado, eu acho, na posição. O Palmeiras ele tem um elenco muito bom, tem jogadores para fazer a função que fazem muito bem, tava ganhando, tava vindo muito bem, com o Filipão naquela sequência de 30 jogos sem derrota, e nesse período ele ficou muito acomodado. Só que também a gente não pode negar que a concorrência dentro do elenco é muito grande, né? Hoje eu não vejo o Lucas Lima acima de nenhum dos jogadores da posição que ele joga no Palmeiras. Tem Scarpa, a gente se for olhar o lado do campo tem vários outros jogadores muito bons, então o Lucas Lima é isso aí, ele vai melhorar um pouco, mas não é aquele jogador acima da média que achavam que era. Na minha opinião, ele é um bom jogador, mas não mais do que isso. Entrou naquela casa do Lulinha, a promessa que não aconteceu? Acho que ele rendeu até mais que o Lulinha, se for olhar. Acho que
não foi aquele flop que a gente fala absurdo igual o Lulinha foi, né? Nada contra o Lulinha, mas a gente esperava muito mais dele nos anos 2000. Mas o Lucas Lima tem qualidade dele, mas acho que nada acima do que os jogadores do Palmeiras hoje permitem. Porque quando ele foi para o Palmeiras, ele foi negociado um preço muito alto para o mercado nosso, interno. Salário, né? Absurdo. Absurdo, ganha mais, acho que mais de 1 milhão, né? Era 700 mil na época, aí tem aquelas questões, compensações e tudo mais. É, né? Quase R$1 milhão por mês. Muito dinheiro. Pessoal, vamos mudar de esporte, agora vamos falar de basquete. Olha que legal. O SESI Franca vai jogar contra um dos melhores times e maiores times de basquete do planeta, o Brooklyn Nets. A equipe brasileira está fazendo preparação para a próxima temporada da NBB. E o jogo vai ser em Nova York. E um atleta de Araçatuba que está no elenco do time de Franca vai participar desse jogão. É o pivô Rafael Hitzheimer. O Rafa Hitzheimer está aí no grupo nos Estados Unidos e o jogador já atuou por diversos times, como o Bauru Basquete, o Real Madrid da Espanha, o Zaragoza e também da Espanha e seleção brasileira. O convite para a partida coroou a temporada da equipe brasileira, que foi campeão paulista e da Liga Sul-Americana, além dos vices da Copa Super 8 e do próprio NBB. Atualmente, o Franca está na decisão do Campeonato Paulista em busca do bicampeonato. Brooklyn Nets é um dos investidores agora, né? Na verdade, o investidor agora é um chinês, né? Ele pagou aí $7 bilhões para ter o Brooklyn Nets, que vai ser um dos times mais competitivos aí da NBA, da franquia NBA, né? Kevin Durant e Kyrie Irving no time agora, né, do Brooklyn Nets. Então, é um baita time. O Kevin Durant só deve voltar daqui muitos meses ainda, né? Quase no fechamento da temporada. Então, mas sem dúvida não deixa de ser um jogo bem legal de acompanhar. E esse intercâmbio é legal, né, Mário? A gente tá vendo que a NBA é a maior franquia de basquete do mundo. E aí você olha a NBB crescendo, o basquete brasileiro está crescendo com a NBB. E esse intercâmbio acho que é ideal, muito legal. Eu acho que o que importa não é nem o resultado, é a experiência de ver como que se joga, como que é a forma de se marcar, de jogar. Eu acho que é capaz de ver treino dos caras, né? Sim. Isso é muito legal. Exatamente, isso é muito legal. Tem que ter essa troca de experiência, é muito boa. Até no futebol mesmo, quando tem aqueles amistosos, a gente viu o Palmeiras e Ajax, por exemplo, há um tempo atrás aqui em São Paulo. Aí você coloca o Corinthians que joga a Florida Cup, São Paulo também. Então é legal essas partidas contra times europeus também. Vamos lá pro WhatsApp? Vamos lá, o Fernando Lemos. Ô, Fernandão, e aí, moçada? Programa cada vez melhor, sempre que dá eu vejo. Um abração a todos que participam do trabalho. O Fernando que entende muito de esporte, demais, né? Beijo pro Fernando, um grande abraço. Obrigado Fernando. pela moral. Obrigado, aí, Fernando. Tamo junto. Tem mais aí? Vamos lá. Natan, de Araçatuba. Qual time brasileiro realizou a pior campanha na Copa Libertadores? Cruzeiro, né? Acho que Cruzeiro tá ali entre os mais difíceis. Cruzeiro já vinha numa temporada... Cruzeiro e Atlético Paranaense. Vinha bem e depois foi caindo, né? Tem mais? Vamos lá. O Edu de Rancharia. Sou São Paulino. Me diz aí o que falta para o São Paulo mostrar o que é time grande. Grande abraço a todos. Precisa ganhar, ter resultados, né? Empatar menos, né? Empatar menos e fazer mais gols. Vambora então, Tela 2, quer acompanhar a gente inteiro lá, vai lá, tela2.com.br. A gente vai estar com o programa disponível para você já, tá bom? Grande final de semana para todo mundo. Hasta la vista, baby. Até mais, valeu. Tchau.